Mas eu queria falar, Glauco, um pouco sobre um assunto também obscurecido pela mídia, que são as cidades-estado tecnocoloniais dos bilionários do mundo. É uma distopia real, é uma distopia que está presente hoje. E está presente em especial porque surgiu a ameaça também ligada ao Trump, dos donos, digamos assim, de um desses estados estimularem os Estados Unidos a darem um golpe, não propriamente um golpe, mas influírem nas eleições de Honduras. Nós estamos falando de Honduras, um país da América Central que é governado pela Xiomara Castro, uma presidente de esquerda, e que está sendo ameaçado agora pelos donos da Próspera. Próspera, nós vamos ver daqui a pouco em detalhes, é um enclave tecnocolonial em Honduras, criado pelo presidente que antecedeu a Xiomara Castro, em condições completamente anormais, extinto depois pela Xiomara Castro, que está processando em condições também completamente malucas, não o governo da Xiomara Castro, o Estado de Honduras, que pede uma indenização de mais de 11 bilhões de dólares. Nós vamos ver também os detalhes disso, que é uma ordem internacional completamente fora dos manuais, e que agora está propondo um dos articuladores desse Estado, desse enclave de bilionários, é o Roger Stone. Roger Stone é um personagem folclórico, ele está presente no filme O Aprendiz, da Netflix, ele é considerado o homem que ensinou o Trump a ser Trump, ele é um velho consultor de ultradireita do Partido Republicano, passou por todos os governos do Partido Republicano. Ele mesmo se diz un agent provocateur, um agente provocador. Ele diz que o seu modus operandi é ataque, 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 nunca defenda. E ele está propondo que o Donald Trump, propondo claramente num post que a gente viu um pouquinho aí atrás, que o Donald Trump liberte da prisão um ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está preso nos Estados Unidos, condenado a 45 anos de prisão por tráfico internacional de entorpecentes. Ele Roger Stone quer que esse homem aqui seja tirado da prisão, perdoado pelo Donald Trump, e que o Trump mexa os pauzinhos para que ele se torne o próximo presidente de Honduras em eleições que vai haver esse ano ainda, em novembro desse ano. Então, esses são os fatos mais recentes que chamam atenção, em primeiro lugar, para a existência desses enclaves tecnocoloniais, e nós vamos entender o que eles são especificamente, e no caso de Honduras. Honduras, Glauco e pessoal, tem 3 desses enclaves. Próspera é o mais conhecido, mas tem outros 2, Ciudad Morazán e Orquídea. Esses enclaves são territórios em que o governo hondurenho não tem soberania. São territórios em que a justiça é administrada pelos seus donos, digamos assim, em que todos os serviços públicos são organizados e oferecidos segundo critérios próprios por todos os seus donos. A polícia também é articulada pelos donos do local, o sistema de tributação, a aplicação das leis, as próprias leis são eles que inventam, a moeda é o Bitcoin, ou seja, são lugares fora da jurisdição de qualquer outro estado, no caso de Honduras, mas fora, nós vamos ver que existem outros casos semelhantes. É uma espécie de variante do sonho maluco do Elon Musk de colonizar Marte e fazer de Marte uma terra de bilionários, ou daqueles filmes de ficção em que os muito ricos estabelecem colônias satélite que giram em redor da Terra e ficam lá tranquilamente
observando o planeta arder. Só que, nesse caso, não são utopias distantes, não são distopias distantes, são distopias reais. Elas surgiram em Honduras, essas três que a gente mencionou, surgiram em Honduras no rastro de um golpe militar, de um golpe de Estado. É o golpe que, em 2009, destituiu o antigo presidente Manuel Zelaya, que tentava a reeleição, era o candidato favorito à reeleição. Ele foi destituído em 2009, houve um mandato intermediário. Em 2010, em 2014, entre 2014 e 2022, é eleito, nessas condições pós-golpe de restrição às liberdades políticas, é eleito o Juan Orlando Hernández. Entre outras coisas, o Juan Orlando Hernández convoca a Opus Dei para ter influência central nas decisões de Honduras. Ele realiza um governo ultraconservador, proíbe os casamentos homossexuais, estabelece a obrigação de oração católica no início das aulas, oração católica no início das atividades diárias do Exército, da Polícia. Ele propõe e é o responsável pela implantação dessas chamadas ZDs, esses enclaves tecnocoloniais, esses enclaves de bilionários são classificados pela legislação de Honduras, imposta no rastro do golpe de Estado, de ZDs, Zonas Especiais de Desenvolvimento. O próprio Juan Orlando, quando parlamentar, foi quem apresentou essa proposta. Essa proposta, o dono, digamos assim, de Próspera, essa que está propondo o golpe de Estado hoje em Honduras. A Próspera Inc. é uma empresa que tem sede no paraíso fiscal de Delaware, nos Estados Unidos, e entre os seus criadores, aí entram os tecnobilionários na história, então o Peter Thiel, que é o dono da PayPal, e também já precocemente, na época, não era famoso ainda, mas em 2000 a Próspera foi criada em 2017, ela começa a ser implantada em 2012. O Sam Altman, que é o criador da OpenAI e do chat GPT. Bom, há protestos em Honduras desde o início da construção desses enclaves de bilionários, e em 2021 há novas eleições presidenciais. A Xiomara Castro, que é a atual presidente de Honduras, vence as eleições tendo como um de seus slogans não às ZDs. Ela tem feito um governo extremamente progressista. Ela cumpre a sua palavra, ela é eleita em 2021, em 2022 ela propõe a extinção das ZDs, o Congresso revoga, veja só, revoga por unanimidade a existência das ZDs em abril de 1922, elas resistem, o Tribunal Constitucional confirma a extinção, elas são fechadas, inclusive a Próspera, mas o interessante é que o pesadelo não termina, porque aí há os tribunais internacionais especiais de justiça, entre aspas. Os donos da Próspera se fiam, veja só a maluquice, num acordo que o governo de Honduras tinha feito com o governo do Kuwait. Evidentemente, é um acordo de fachada, é um acordo simplesmente criado para legitimar algo que, pelas leis de Honduras, não poderia persistir. Os donos da Próspera exigem 10,1 bilhões de dólares de indenização, porque a quem eles apelam? A ONU? A OEA? Não, eles apelam a um tribunal especial criado pelo Banco Mundial no âmbito para responder a uma das cláusulas de um tratado de livre, muito entre aspas, livre comércio
entre os Estados Unidos e a América Central. São cláusulas que a gente tem debatido aqui, em outras palavras, são cláusulas que estabelecem o chamado direito do investidor, ou seja, se as sociedades e os estados adotarem qualquer política de proteção ambiental, de proteção do consumidor, de proteção dos direitos dos trabalhadores, que os investidores, os especuladores, considerem ofensivos a seus direitos, esses especuladores podem processar esses estados, ou seja, podem questionar a soberania dos estados nacionais, recorrendo a tribunais especiais montados por organismos internacionais não submetidos a nenhum controle democrático. É isso que está acontecendo em Honduras agora, quando os proprietários da Próspera, tecnobilionários, que criaram esse enclave neocolonial, digamos assim, e foram vencidos pelo governo e pela sociedade de Honduras, exigem agora esses 10,8 bilhões de dólares e querem, inclusive, fomentar, como nós vimos no início desse comentário, um golpe de Estado e a interferência direta dos Estados Unidos na sucessão da presidente Xiomara Castro. Por último, nós temos aqui um texto do Outras Palavras, que nós recomendamos muito, de dezembro do ano passado, que mostra que esses enclaves coloniais em Honduras, esses enclaves tecnocoloniais em Honduras, são apenas a ponta de um iceberg. Existe um movimento internacional de bilionários, que chama-se Seasteading, que visa... a matéria é deliciosa, ela conta tudo sobre isso, deliciosa e tenebrosa ao mesmo tempo. Esse Seasteading Institute que existe, ele é criado, parece caricatura, entre outros, pelo Patrick Friedman, que é neto do Milton Friedman, um dos pais do neoliberalismo, em associação com o Peter Thiel. Detalhe, em Próspera e em muitos desses enclaves se busca a vida eterna. Em Próspera chegou a ser instalada uma startup de terapias genéticas, a Vitalia, que visava ser entre aspas, o nome deles, que visava experimentar tecnologias de prolongamento da vida e se apresentava como um hub experimental de biotecnologia, zona especial ampliada por criptoreator e de governança neoliberal para, entre aspas, também grandes cérebros e ideias disruptivas. Ou seja, é uma distopia que não está lá só. A gente vê aqui a vida dos muito ricos no Brasil, como eles se isolam completamente da população, como existem, por exemplo, às margens da rodovia Castelo Branco, condomínios exclusivos, onde há piscinas de ondas artificiais. Há uma piscina num desses condomínios que tem uma orla de piscina de 1 quilômetro de extensão, e onde são produzidas ondas que podem até ter 2 metros de altura. Essas pessoas vivem ainda não são enclaves legais, mas vivem isoladas do conjunto da população, andam em carros blindados, frequentam locais que a maioria da população frequentam, locais exclusivos, não tem nenhuma participação na vida social dos 200 milhões de brasileiros, e é por isso que elas são, inclusive, constantemente tentadas a aderir a essas ideias fascistas, porque elas vivem, rentistas que são, da captura da riqueza social e não da construção de sociedades em comum. É essa o alerta que a gente tem